Muita gente acha que as grandes notícias estão com as pessoas mais poderosas, mas eu já fiz grandes matérias investigativas conversando com motorista de táxi, com dona de casa. Todo mundo tem uma grande história. Eu acho que todo ser humano tem um documentário em potencial para ser mostrado. Mesmo aquelas pessoas que acham que a vida é muito desinteressante. Eu acho que toda vida dá um livro. É assim que eu me comporto, né? Eu sou um grande apaixonado pela essência do ser humano e procuro exercer jornalismo com essa humildade de ser um contador de história, né? As pessoas acham que com essa alta tecnologia a nossa função mudou totalmente. Quando eu comecei em televisão, né? Você ainda tinha a transição do filme preto e branco. Eu me lembro que uma vez a gente fazia naquela época, né? Eu comecei como repórter esportivo na Globo, né? Com 17 anos, sou o repórter mais jovem da Globo. E a gente estava fazendo um vestiário do Corinthians numa época maravilhosa, que era a época da tentativa de democratização do país. E eu estava fazendo uma entrevista maravilhosa com o Sócrates, falando da importância do país se democratizar. E ele falava com muita garra, com muita lucidez. Mas naquela época, quando você fazia uma entrevista, se você não tinha tempo suficiente para passar isso, converter isso para videotape, você tinha que editar na Moviola. Na Moviola, que é onde você cortava o filme, você via a imagem invertida. Então a gente está fazendo essa entrevista aqui, eu ia assistir o negativo, a imagem ficava muito borrada. Você editava pelo áudio, pelo que a gente está falando, ou pelo que a pessoa estivesse falando já. Caraca. Então, foi esse o caso. Aí, o que aconteceu? O Sócrates, essa matéria foi editada, com a Moviola, só pelo som, o Sócrates falando da democracia, e de uma forma eloquente. De repente, não mais do que de repente, a matéria no ar, o Sócrates falando da necessidade de diretas no país, aparece o Casagrande no ar, no vestiário, mas com um detalhe importante, significativo. O Casagrande como vê o mundo. Peladão. Peladão e o Casagrande enxugando O dito cujo. o dito cujo. E o Sócrates falando da democracia. E o Casagrande enxugando. Rapaz. Então, era a Falando da democratização versus falando da ditadura. Olha, isso durou menos de 10 segundos, acho que até menos do que isso, Meu né? Deus. Mas olha, foram os 10 segundos mais longos da história da televisão, porque a gente não sabia se tirava do ar, se não tirava do ar. Mas por que eu estou falando isso? Por mais que a maneira de fazer jornalismo tenha mudado, e ela mudou muito, com essa tecnologia que a gente tem, né? A tecnologia possibilitou grandes avanços, mas também trouxe grandes problemas, como o fake news. Hoje em dia, se você fala algo, você vai ser confrontado por milhões de pessoas. Mas, por outro lado, essas milhões de pessoas também podem fabricar inverdades. O jornalista sério, hoje em dia, ele tem um grande valor, que é muitas vezes ele checar se algo é verdade ou se não é verdade. Então, a tecnologia mudou a nossa profissão em muitos aspectos. E nós estamos numa época, Fábio, onde máquinas escrevem texto. Numa época onde jornais do mundo inteiro têm vendido seus parques industriais porque o jornalismo está mudando muita coisa. Muita gente tem perdido emprego, muitas demissões. E não faltam pessoas, profetas do apocalipse, achando que o jornalismo vai acabar justamente por causa desses aspectos que eu citei. Mas eu tenho boas notícias para essas pessoas. Por mais que a tecnologia tenha mudado a característica da nossa profissão, tem algo que não mudou e eu ouso dizer que jamais vai mudar. No final do dia, o que nós somos? Nós somos contadores de histórias. Com tecnologia ou sem nenhuma tecnologia, com o filme negativo, ou trabalhando numa rádio, eu comecei numa rádio, onde eu li uma vez que, com 16 anos, que o grande problema é que você trabalhava com um fio, né? E na minha estreia da Rádio A Voz de Piracicaba, eu falava, agora notícias do 15 de novembro, o time mais importante do mundo. Eu dizia isso, que era o 15 de Piracicaba. Para a gente era o time mais importante do mundo. Eu lembro que, puxa, vou entrevistar um de cada time, era 15 Bragantino, entrevistei o Ditinho, que era o melhor jogador do 15, e o outro, o melhor jogador do Bragantino, estava do outro lado, eu saí correndo com o fio, só que eu não notei que eu estava enrolando o pau da bandeira, enrolando totalmente. Resultado, eu entrevistei um, entrevistei outro, ganhei elogios. Mas quando eu fui agradecer que eu tinha entrevistado os dois, eu puxei o fio e derrubei os 2 paus da bandeira. E olha o mico, o jogo foi atrasado porque eu tinha derrubado os 2 paus da bandeira com o fio. Então, essa profissão, o rádio principalmente, tem histórias fantásticas, né? Eu tenho uma história do rádio, como eu comecei, que era... Porque no interior,
toda a rádio dizia, e agora o plantão mais bem informado. Toda a rádio dizia que tinha um plantão mais bem informado, né? E eu me lembro perfeitamente que a gente foi chamar o plantão, que ela falou, e agora o plantão mais bem informado, o plantão que sabe de tudo. Nenhum outro plantão tem tantas informações como este. Fale, Tarcísio Querinelli. Tarcísio Querinelli não entrava. Tarcísio Querinelli, o plantão mais bem informado. Aí entra assim o Cabrini. Falei, o que foi? Informando, por favor. Não, aqui é o Piteco. O Tarcísio, ele foi no cinema, levou Gazeta Esportiva. Mais bem informado pela Gazeta, né? Mas, enfim, o que eu estou falando aqui é que o que não mudou é o seguinte, no final do dia, com essa fase romântica ou com alta tecnologia, a gente precisa de contadores de história. Eu acho que a necessidade desse contador de história nunca vai mudar. Máquinas escrevem textos, mas máquinas não contam histórias humanas. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.